Estamos em festa, graças a Deus por isso. Quantos estão felizes? Quantos tiveram um almoço abençoado? Quantos tiveram aquela sonequinha da tarde? Eu não tive, mas estou feliz. Graças a Deus. Vamos ter fé. Vamos iniciar esse culto louvando, adorando o nome do nosso Senhor, colocando as nossas vidas diante do altar. E eu quero te convidar a fechar seus olhos e a colocar a sua vida agora nas mãos de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e por chegarmos até aqui, por tudo que derramou desde hoje de manhã até a hora de agora. Continua a nos abençoar, continua a falar aos nossos corações de uma forma diferente, de uma forma transformadora. Eu te peço, Senhor, que Tu sonde os nossos corações agora, vê se há em nós alguma coisa que precisa ser mudada, ser modificada. Venha trabalhar, venha, Senhor, solidificar aquilo que Tu queres nas nossas vidas. Entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, fica à vontade entre nós. Essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar nesse momento a você sair do seu lugar, a cumprimentar alguém que você ainda não viu, não teve oportunidade de dar uma boa noite no dia de hoje. Dar um Deus te abençoe e juntos podermos adorar o nome do Senhor. Deixa que a
de adolescente, né, Rodrigo? De adolescentes, não é? Nós somos adolescentes ainda. Como é bom poder adorar com eles e ver neles já, não a banda do futuro da IBMM, mas uma banda que tem que tocar mais aqui com a gente no grupo de louvor, viu? E como é bom, podemos falar com o nosso Senhor para que Ele sonde o nosso coração. Porque só Ele sabe de todas as coisas que passam no nosso coração. Mas uma coisa nós temos certeza, que Ele é a nossa alegria. E que podemos festejar com Ele sempre. Na presença dos homens, na presença dos anjos, podemos sempre celebrar com o nosso Senhor. Então vamos juntos cantar. Tua
deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Que bênção, né, irmão? Essa banda. Eu fico muito orgulhosa de ver os filhotinhos crescendo. Hoje, Davi está estreando na sua guitarra nova, gente. Olha que bênção! Graças a Deus por isso. Esse grupo que começou esse ano caminhar e já está aqui daqui a pouco, já é isso que a Bia falou, não é o futuro, já é o presente. Já tá, daqui a pouco está sozinho, não tem nenhum mais querendo ser adolescente aqui. Exatamente, graças a Deus por isso. E hoje, melhor dia que o aniversário da igreja para festejar com a banda de adolescentes, não tem outro igual, né? Então escolheram música, essa música que eles vão cantar agora foi uma música que eles escolheram, que foi uma coisa aqui deles, e eles vão ministrar essa música agora. A gente ainda precisa dar uma mentoreada assim na parte da ministração. Ainda tem uma certa parte disso. Não, você. Apesar da música ter sido escolhida por eles. É uma música que ela... Eu acho que é a cara deles. Que eles ficam quietinhos. E vão assim, de pouquinho em pouquinho. Mas quando você vai alimentando e você vai falando, não tem quem segura. E eu acho que a gente às vezes é um pouquinho assim. Quando a gente não sabe o que quer fazer, ou às vezes não foi alimentado o suficiente pela palavra. Mas entenda que não é você que vai. Não é simplesmente a palavra que você estuda que vai. Quem está ao seu lado, quem está com você nessa caminhada é o Leão de Judá. Então entenda, você precisa estudar. Vocês precisam estudar. Mas entendam que quem caminha com vocês é o Leão de Judá. Vamos cantar? Que ruja o leão. Vamos cantar. Haverá um rei, ele voltará.
Eu e a irmã Laí, a gente é responsável pelo Ministério de Intercessão da nossa igreja. Na sexta-feira passada, nós tivemos a última vigília do ano aqui, né? E a gente pôde, as pessoas que estavam aqui, pôde contar um pouco da história, do que marcou elas aqui na nossa igreja. E todos que estavam aqui contou um pedacinho, alguma coisa sobre a igreja, né? E a gente ficou muito feliz, né? Muito feliz de ouvir tudo que os irmãos, né, compartilharam com a gente. E hoje a gente está muito feliz em ver a igreja aqui desse jeito, para comemorar mais um ano de aniversário da nossa igreja, né? 89 anos, né? 89 anos, e a gente usou aqui a palavra do Senhor na vigília, Salmo 126, 3, que diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós estamos alegres de festejar mais um ano de vida da nossa igreja. Mas a gente também usou um outro versículo que fala que até aqui, lá em Samuel, né, Samuel 7,12, 1 Samuel 7,12, que fala: até aqui nos ajudou o Senhor. E a gente sente esse cuidado, né, irmão? A gente sente cuidado do Senhor, até aqui ajudando a gente. A gente teve muito momento alegre e muito momento triste também, mas sentimos a mão do Senhor em todos esses momentos, em todos esses eu me senti. E a irmã é prova disso, né? É prova disso. Esse ano passou por alguns momentos, mas ela está aqui, louvando o nosso Senhor, né? Eu passei, né? Eu tive um câncer, aliás, eu já tive 2 cânceres, né? Um em 2014 e o outro agora em 2024. Mas o Senhor tem me sustentado, graças a Deus, as orações da igreja, a igreja é muito presente nas nossas vidas, e o Senhor me renovou e tem me sustentado, e é uma bênção. Está tão bonito a igreja lotada, tem visitantes, né? Irmãos que já foram daqui, que vieram hoje visitar por causa da festa do Senhor, da festa de aniversário da igreja, né? É uma bênção, glória a Deus. E a gente está aqui para fazer nada mais, nada menos do que o que a gente deve fazer em primeiro lugar, em todos os momentos da nossa vida, que é orar. E eu, com a irmã aí, não sei se ela vai poder, mas eu vou poder ajoelhar e vamos orar por esse momento. Quem puder fazer isso, tudo bem. Quem não puder, ajoelhe o coração, como a gente fala sempre. Deus Pai, louvado e glorificado seja teu nome. Senhor, te damos graça por mais esse dia, essa noite de festa, que podemos estar aqui na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, esse povo que se chama pelo teu nome. Senhor, renova as nossas forças, dá-nos um novo ânimo. Tu conheces o coração de cada um aqui. Os nossos corações estão em festas, mas se alguém estiver triste, Deus, que tu possas abençoar e alegrar, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por esta noite, pelos 89 anos da nossa igreja. Obrigada porque podemos fazer parte desta igreja, Senhor, dessa comemoração, dessa festa. Muito obrigada, Deus, pela tua presença. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Assim nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Pai amado, mais uma vez, ó Deus, eu quero louvar e agradecer o teu nome nesse dia de festa, nesse dia que o Senhor nos dá. Estamos aqui, ó Deus, alegres, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que todo poder vem do Senhor. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida, e nós queremos colocar diante do teu altar essa igreja, queremos colocar diante do teu altar, ó Deus, cada visitante que aqui está, Senhor, cada amigo, cada amiga, Senhor, que veio aqui, ó Deus, se alegrar conosco, que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando. Se alguém, ó Deus, estiver triste, Senhor, com algum problema para resolver, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, entronizando nessas vidas, Pai, e que eles possam sair daqui, ó Deus, com corações alegres, ó Deus, sabendo que o Senhor está tratando e cuidando de cada um. Pai querido, é assim que eu oro, colocando a nossa igreja, colocando tudo. Esse ano que passou, a gente agradece, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós até aqui, mas temos um novo ano, Senhor, e contamos que certos, ó Deus, de que o Senhor vai continuar nos abençoando e dando a direção em cada momento, Senhor, em cada decisão, em cada coisa que tenhamos que fazer, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando. É assim que eu oro, é assim que eu coloco, Senhor, tudo, Senhor. Coloco esse
grupo aqui, Senhor, dos adolescentes, Pai. Que bênção, Senhor, que alegria ver, ó Deus, esses meninos, ó Deus, que ontem eram crianças, ó Deus, e hoje estão aqui te louvando, ó Deus, tocando, Senhor, enaltecendo o nome do Senhor. Deus, muito obrigado. Toma a vida de cada um, toma a vida das suas famílias e faz com que, ó Deus, haja, ó Deus, prosperidade na vida de cada um, Senhor, em todas as áreas de suas vidas, Pai. É assim que eu oro, é assim que eu coloco também, ó Deus, tudo que vai acontecer aqui ainda, Senhor, pregação, ó Deus, a tua palavra, as músicas que ainda vai ser cantada, Senhor, tudo está nas tuas mãos. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Coral e IBNN.
Nesse momento agora nós vamos estar fazendo com a segunda música um momento de ofertório. Esse é um momento especial da igreja. E então você fique à vontade, tá bom? coro lindo. Eliana Delante se batizou hoje de manhã, está aí cantando no coro, né? Glória a Deus por isso. E Yuri se batizou hoje, já está na bateria, né? Dando aquelas velhas que Yuri está tocando bateria há poucos meses, há 8 meses, né? Filhote aí do Marcos. Né? E é uma grande alegria, irmãos, estarmos celebrando esses 89 anos. Estou vendo aqui a Mônica, o João, Lalesca, né? Pessoal que faz parte dessa história. E nesses 89 anos eu tenho um carinho muito especial aí também pela Mônica. Ela não sabe, acho que ela sabe, já falou, né? Eu conheci essa igreja no momento que eu estava
houve aquela tragédia lá na região serrana, aí a Junta de Missões Nacionais fez um apelo para voluntários, né? Eu me voluntariei naquela campanha, fiquei responsável ali pela região do Caleme, e eu sempre passava aqui na igreja, a Mônica me ligava e falava: pastor, chegou as doações. Eu entupi o meu carro de doação, subi aquela serra lá, e ali fizemos um trabalho maravilhoso, e aprove a Deus, eu nunca imaginava isso, diante de uma situação difícil que eu passei. Essa igreja aqui foi aquilo que restaurou a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Missionária do Maracanã e pela instrumentalidade da irmã Mônica sendo usada por Deus para abençoar. E estamos contando, temos aqui Luciana também, agora que eu vi, Luciana, um filhão, Deus abençoe. Irmãos, nós estamos hoje agradecendo as bênçãos, né? Essa igreja orou durante muito tempo por uma irmã chamada Lourdes. Alguém lembra disso? A irmã Lourdes, né? E hoje ela está aqui, passou por cirurgias, teve a cirurgia de peito aberto, não foi? Cirurgia de peito aberto, teve lá na UTI e voltava. O César falava assim para mim: pastor, está na guerra. César nervoso, tadinho. E hoje ela está aqui. Eu queria chamá-la aqui para nós orarmos por ela. Pode vir aqui, César, com a sua esposa. E eu quero chamar para fazer essa oração a irmã Sueli, que acompanhou, estava ali junto, né? Vem cá, Sueli. Agradecer a Deus pela vida dessa querida irmã. Ó, tá vendo? Magenta tem coisa boa, conheci de lá em Fragoso. Eles eram da segunda de Fragoso e nós queremos agradecer a Deus por isso. Também quero chamar a Vitória, fez aniversário essa semana. Vem cá, Vitória. Fez aniversário sexta-feira. Vem cá, minha irmã. Estamos ali pelejando em oração pela vida da irmã e hoje estamos vendo a glória do Senhor através da sua vida. E essa valorosa irmã aqui, Vitória, que completou, né? Com 69, faz questão, tá vendo? Quem se conhece não tem negócio de esconder idade, 69, né? Então vamos ficar de pé nesse momento, estender nossas mãos. Irmã? Chamaram a Priscila, que ela não estava aqui. Ah, é, Priscila não estava aqui. Priscila Santana, vem cá, também está fazendo aniversário, 29 anos, quase isso, 30. Vamos estender a mão sobre essas vidas. Se o Marcos quiser ficar ao lado da esposa, pode ficar, tá bom? Vou passar aqui o microfone para a irmã Sueli. Oremos. Pai amado, na tua presença, Senhor, mais uma vez, ó Deus, eu quero louvar e agradecer o teu nome, Senhor, porque ai de nós, se não é o Senhor, ó Deus, a agir e atuar, ó Deus, nas nossas vidas, ó Deus, fazendo, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor é o Deus que trata, que cuida como ninguém na face da terra. Pai, nós queremos colocar diante do teu altar, ó Deus, a vida da irmã Lourdes, Pai, ó Deus, essa tua serva, Senhor, que nós oramos por ela, sabendo, Senhor, da situação, Senhor, que ela estava passando com a sua saúde, mas o Senhor, ó Deus, a restaurou, Senhor, continua, Senhor, restaurando, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida todos os dias, todas as horas, e ela está nas tuas mãos, ó Deus, sendo tratada e cuidada pelo Senhor. Senhor, tem uma equipe médica, a gente sabe que fez a cirurgia, que cuidou dela naquele momento crítico, Senhor, mas nós sabemos que toda aquela equipe, Senhor, foi abençoada por Ti. Ó Deus, aquelas pessoas que ali estiveram, Senhor, ó Deus, na Tua presença, o Senhor esteve presente com cada um deles, ó Deus, e eles fizeram tudo aquilo que ela precisava, porque o Senhor, ó Deus, capacitou a cada um. Nós te louvamos, ó Deus, agradecemos por ela estar aqui, agradecemos pelo seu esposo, agradecemos porque ela já está, ó Deus, trabalhando lá na sua igreja, Senhor, claro que com
certos limites, ó Deus, mas ela está já na tua obra, fazendo aquilo que ela sempre gostou de fazer e que o Senhor tem preparado ela para isso. Muito obrigada pela vida da irmã e nós te louvamos por ela estar aqui festejando conosco, Senhor, essa alegria de mais um aniversário da nossa igreja. Colocamos também os aniversariantes, ó Deus. Colocamos, ó Deus, a vida da Priscila, Senhor, diante do teu altar, ó Deus. Essa senhora, Pai, que cuida, Senhor, da sua família, cuida, Senhor, no seu trabalho. Que o Senhor, ó Deus, possa estar a cada dia, Senhor, usando, Senhor, e operando na vida dela aquilo que ela necessita que seja feito, Pai. Ó Deus, cuida da Priscila, Senhor, e da sua família. Toma também, ó Deus, a irmã Vitória, Senhor Jesus. Opera, fortalece a vida da Vitória, Senhor. Renova as forças dela, Senhor, porque ela precisa ser renovada por Ti a cada manhã. E a Tua palavra diz isso mesmo, que é o Senhor quem renova. Então, Senhor, muito obrigado pela vida da Vitória e por tudo que ela tem, ó Deus, feito, tudo que ela tem trabalhado, Senhor, nós te louvamos por isso, Senhor. Colocamos também diante do teu altar, ó Deus, todos os recursos, ó Deus, que foram colocados aqui, Senhor, do Casal Pedaço. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, para o sustento, Senhor, da tua obra, da tua casa, Senhor. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é o Deus de todo o poder que tem sustentado essa igreja e sustentado cada irmão aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas aniversariantes, Vitória, Priscila. E gratidão a Deus pela vida da Lourdes. Nunca duvide do poder restaurador de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe. Queria chamar aqui à frente as crianças. Aqui, ó. Vamos para o altar saindo. Essa igreja só tem criança linda, olha. Quantas crianças. Olha minha camisa do Mario. Fazendo já. Ele vai fazer essa oração nesse momento, antes das crianças descerem, agradecendo também o aniversário da igreja e o culto das crianças que vai ser lá embaixo. Pastor, parabéns pelo aniversário da igreja, por essa obra na frente. Obrigado. Senhor Deus, Senhor, agora, Senhor, na sua casa, Senhor, mais um ano dessa igreja, tão boa, Senhor, 89 anos dessa igreja, Senhor, ela está de pé, louvando, te adorando, Senhor. Senhor, muito obrigado por termos condições de ter aula com a loja de tempo também. Muito obrigada por deixar essa igreja de pé, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora eu tenho uma notícia muito importante para vocês, crianças. Para aí. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês, que hoje, no final do culto, a gente vai ter bolo. Quem gosta de bolo? Vai ter comidinha. Quem gosta de comidinha? Então, hoje, excepcionalmente hoje, vocês, ao invés de descer, vocês vão ficar aqui sentados com a gente. Olha que legal. Vai ser muito legal. E o pastor, segundo ele falou, o pastor que vai pregar hoje, vai falar uma linguagem que vocês vão entender. Entendeu? Então, todo mundo senta ali na frente. Senta ali. Quero chamar o pastor Pedro Veiga.
já? Agora foi. Agora foi. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, tá bem? Agora foi direitinho, foi bastante agora. Dá até para tirar um pouquinho. Uma alegria para mim estar aqui presente. E o pastor desta igreja pediu que antes da exposição da palavra nós tivéssemos também um tempo de gratidão. Então eu queria chamar o pastor Diogo Carvalho que viesse aqui à frente, porque hoje nós, como Igreja Batista, espalhados por todo o Brasil, celebramos o aniversário de 89 anos desta igreja. É isso, de 89 anos desta igreja. E nós queremos trazer um abraço aqui de missões nacionais, mas também de seminários da convenção. Então eu vou pedir para que o Diogo fale primeiro e depois. Ok. Boa noite, irmãos. Que festa linda. Que bom participar desse momento com vocês. Estou aqui com a minha esposa, com a minha filha. Mas eu queria, em nome da Junta de Missões Nacionais, o pastor Fabrício Freitas, toda a sua equipe de cerca de 1.300 missionários, de norte a sul, leste a oeste desse país, parabenizar essa igreja pelos seus 89 anos e também dizer de nossa gratidão como Junta Missionária dos Irmãos por toda a cooperação que essa igreja tem dada para a obra missionária no Brasil e no mundo. Eu me recordo que em 2013, durante a Copa das Confederações, essa igreja serviu de base para uma ação missionária ao redor do Maracanã. Eu me lembro de ter feito parte dessa equipe também. Não sei quantos irmãos estavam aqui em 2013 fazendo parte dessa ação. Colocamos aquela camisa amarela, Jesus transforma, não foi? Aí teve aquele momento tinha muita... Tinha Ventarola, tinha a camisa João 3,16. E era um momento de uma certa turbulência social, teve protesto, teve gás lacrimogêneo, nós viemos correndo para cá, ficamos abrigados aqui nas dependências da igreja, foi uma bênção. E essa igreja também tem ofertado nas campanhas missionárias, tem feito viagens missionárias, e também não posso deixar de mencionar, tem sido o abrigo aqui, a família espiritual de muitos missionários da Junta de Missões Nacionais. A Bia, que foi missionária de missões nacionais, pastor Sandro, irmã Denise e toda a sua família. Eu me lembro de vários outros, pastor Samuel Monta, que hoje está pastoreando ali em Niterói, irmão Juarez, muitos missionários da sede de missões nacionais foram acolhidos pelos irmãos aqui dessa igreja. Então, em nome de missões nacionais, parabéns e muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Queridos, agora voltou? Foi, agora foi. Eu queria também trazer um abraço e minha profunda gratidão a esta igreja, em nome dos seminários hoje que estão sendo liderados, geridos pela nossa Convenção Batista Brasileira. O Seminário do Sul, eu acho que é o primeiro que precisa agradecer, porque de fato a história do Seminário do Sul está entrelaçada com a história da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Muitos foram os líderes formados pelo seminário que vieram daqui. Muitos foram os seminaristas capacitados, tanto em música quanto também em teologia. E essa igreja está com a história totalmente misturada com a história do nosso seminário aqui na Tijuca. Então nós queremos trazer nossa profunda gratidão pela visão missionária dos irmãos, pelo investimento na formação de líderes vocacionados para atuar no reino de Deus. Nós também queremos trazer a gratidão do Seminário Equatorial, do Seminário do Norte, que também desfrutam da visão missionária de investimento desta igreja. Porque esta igreja sempre foi uma igreja profundamente envolvida com a formação de líderes através da nossa denominação. Uma igreja fiel, denominacional, confessional, de uma saúde doutrinária que modela e influencia muitos vocacionados e sempre muito engajada com esta obra de formar líderes. Então fica a nossa palavra de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor por esses 89 anos e de pedido ao Senhor que continue a sustentar a obra dele na vida dos irmãos e confirme a obra das mãos dos irmãos. Que esses 89 anos sigam se multiplicando com graça, com conhecimento, com sabedoria, mas principalmente com a liderança do Espírito Santo de Deus, impulsionando esta igreja ainda a despertar muitos vocacionados, a investir na formação deles e a enviá-los para os campos. Deus abençoe e muito obrigado. Bom, 89 anos de esperança. Eu recebi uma temática muito bonita e fiquei muito impactado. Se vocês escolherem nos 89 anos
celebrarem e desafiarem a igreja a continuar anunciando a esperança que há em Cristo Jesus. Quando pensamos então em 89 anos de esperança, eu queria pensar com você em um texto que traz para a gente a razão de ser da igreja, que fundamenta a nossa identidade e nos dá sentido de ser na face da terra. Estamos falando de anúncio, estamos falando de esperança, estamos falando de identidade missionária. Bom, precisamos falar de grande comissão, não tem muito para onde fugir. Então, quando eu pensei em 89 anos de esperança, a grande comissão com a nossa missão, o texto base veio para Mateus 28. Só que eu vou fazer uma abordagem um tanto quanto diferente. Vamos ler o texto áureo do capítulo 28, sim. O texto que a maioria de nós sabemos de cor. Mas eu queria pensar em anunciar a esperança a partir de duas comissões e um chamado. E perguntar a você qual é a comissão que você quer viver. O que de fato você tem anunciado, quer anunciar e quer seguir anunciando. Qual é a comissão que você vai seguir? E quando nós seguirmos um pouco adiante no texto, perceberemos estas comissões, perceberemos o nosso chamado e a nossa identidade como Igreja Batista Missionária do Maracanã, e faremos uma renovação da nossa decisão de propósito e razão de ser aqui enquanto igreja. E terei o desafio, e gosto de desafios, de tentar falar isso numa linguagem das crianças, mas eu vi que algumas delas partiram já, elas foram. Quando elas me viram, elas já desistiram. Eu falei, ele não vai conseguir. Então, que bom, graças a Deus deu certo. Porque eu ia precisar mesmo de desdobrar e talvez eu não conseguisse. Que bom que as crianças terão então a mensagem lá. Fiquei então com o coração mais tranquilo. Quando a gente pensa na história da Igreja Batista Missionária do Maracanã, vemos uma história de esperança. E uma esperança anunciada com fidelidade. São 89 anos de batismos, como os batismos que vocês viram hoje pela manhã. São 89 anos de discipulado, como vocês viram, frutificar hoje pela manhã e tantas outras vezes na jornada de vocês como membros aqui nesta igreja. São 89 anos de pregações bíblicas sérias, que edificam, alimentam o povo e direcionam o povo debaixo da liderança do Espírito Santo ao cumprimento da missão de Deus. 89 anos de lágrimas e de sorrisos, de frutos vivos e de gente transformada. E tudo isso porque Jesus disse o texto que nós vamos expor esta noite. Mateus 28, do verso de 18 em diante, diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que a missão se complete, até que a gente conclua a razão de ser da igreja na face da terra, até que ele venha. Nós estaremos fazendo discípulos. Mas é interessantíssimo quando a gente olha para Mateus 28. Você já parou para pensar que esse texto não começa com o verso 18? Ele conta a história da ressurreição. E ele conta a história do fundamento bíblico teológico da nossa esperança. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa salvação. Ele não está morto, ele está vivo. E o fato dele estar vivo é o conteúdo do que temos para anunciar. A nossa esperança está fundamentada na ressurreição do Filho de Deus. E o texto fala sobre isso. Fala sobre o momento, então, que as mulheres vão ao túmulo e elas veem com um relâmpago um anjo rolar a pedra para mostrar que o túmulo estava vazio. E aí, meus irmãos, nós olhamos no discorrer deste texto, que traz o contexto de Mateus 28, o texto da grande comissão, duas comissões interessantíssimas. E eu não sei se você já tinha pensado nisso. Você sabia
de Mateus 28 carrega duas comissões. Enquanto Jesus envia seus discípulos para anunciar a esperança da ressurreição, os líderes religiosos daquele tempo enviam os soldados para anunciar a mentira. Vocês conseguem olhar junto comigo alguns itens deste capítulo 28, no verso 7. Percebam, depois da história que lhes contei, o texto diz assim: o anjo falando para as mulheres: ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos, discípulos de Cristo Jesus, que ele já ressuscitou dos mortos. Há um envio. Vão, mulheres, contem, anunciem a esperança, diga, Jesus ressuscitou. Mas o texto continua, e quando então elas saem para cumprir a missão, o próprio Cristo aparece para elas. E no verso 10, Jesus diz a elas: não tenham medo, não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Jesus mais uma vez endossa o comando, a comissão. Vão, anunciem que eu ressuscitei, digam a eles que se encontrem comigo. Mas esse movimento começa. E aí, enquanto elas iam, diz o verso 11, eis que alguns da guarda chegam à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E no verso 12 diz assim: e congregados, eles com os anciãos tomam conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados e mandaram, ordenaram, comissionaram. E aqui está a segunda comissão: vão, digam, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Há uma comissão da mentira, há um envio da mentira, há um envio da desesperança, o envio do desespero, o envio da distorção. Digam que os discípulos vieram de noite e furtaram o corpo. Não digam que ele ressuscitou. Esvaziem o conteúdo do Evangelho, distorçam a verdade, negociem a verdade, vendam a verdade, se submetam a mentiras e procurem um caminho mais fácil. Não anunciem a esperança, anunciem o desespero da mentira. Hoje nós veremos, a partir do capítulo 28, pelo menos 3 verdades de forma expositiva no texto, que nos desafiam a continuar anunciando a verdadeira esperança, não a mentira, a não negociarmos o que de fato é a identidade fundante para nós como igreja e razão de existir, a multiplicação de discípulos de Cristo Jesus, a partir da realidade da esperança de que ele ressuscitou dentre os mortos, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A verdade de que nós somos pecadores e o que nós merecemos é o inferno, mas pela graça de Jesus e pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, nós temos vida e vida abundante. Se nos arrependemos e cremos em Jesus, seremos salvos. Há esperança em Cristo Jesus. Nesta noite, vamos renovar o nosso compromisso e responder a qual comissão vamos seguir, por onde nós vamos nos próximos anos que o Senhor nos confiar. E a primeira coisa, voltando ao texto de Mateus 28, 18 até o 19, parte A, percebemos que nós somos enviados por um Senhor que venceu a morte e que tem toda a autoridade para nos enviar. A autoridade de Jesus, registrada no texto, foi-me dada toda a autoridade, exousia, toda a autoridade, não sobrou nenhuma autoridade para mais ninguém. Abre o comando desta comissão dizendo: quem dará esta ordem tem toda a autoridade para dá-la. Então não cabe, a partir desta afirmação, discussão, ponderação ou possibilidade de mudança, porque ao ouvir esta ordem, cabem 2 posições: ou eu obedeço ou eu desobedeço. Não há negociata aqui, não há espaço para conversa. Ou eu concordo ou eu discordo, ou eu aceito ou eu recuso, ou eu vou ou eu não sou discípulo de Cristo.
A autoridade de Jesus não é baseada num título religioso, não é baseado em discursos performáticos, não é baseado no que você acha dele, mas no fato de que ele morreu e ressuscitou, de que ele é o Senhor da história, de que ele é o Senhor da vida, de que ele tomou nas mãos a chave da história. Ele é o Senhor, o dono de todas as coisas. E quem ainda duvidava disso, calou-se em profundo suspiro quando viu o Filho do Homem sair do túmulo. Não há mais discurso, ele está vivo. A autoridade de Jesus foi publicamente estampada em todas as redes sociais do seu tempo, quando aquela pedra rolou e o Filho do Homem apareceu ressurreto. Toque, Tomé, no meu lado, toque em minha mão, seja crente, não incrédulo. Eu estou vivo, eu venci a morte, e por isso o envio está completamente revestido da autoridade que não conseguimos mais enfrentar, discutir. Talvez aqueles líderes religiosos, como fizeram muitas vezes durante o ministério de Jesus, questionando e questionando, perguntando de onde vem essa autoridade, perguntando no nome de quem que faz essas coisas, perguntando como pode um rabino, já viu alguma coisa de bom da Galileia? Como pode questionar e questionar e questionar? Mas diante da ressurreição, a outra opção agora é negar e ir para a comissão da mentira. Digam que ele não ressuscitou, porque diante da ressurreição não sobra mais autoridade para negociar a missão. Discípulo de Cristo Jesus crê que ele ressuscitou. Ressuscitou corporalmente, ressuscitou historicamente, ressuscitou de forma real. Ele não ressuscita quando nós nos reunimos em nome dele, no nosso coração e na nossa afetividade, blasfêmia e heresia. Ele não ressuscita quando você acha que o coração foi inflamado pela presença de uma afetividade especial, e aí, arrepiado dos pés à cabeça, você chupa os dentes e diz: olha, Jesus ressuscitou. Não, isso não é ressurreição. Jesus ressuscitou historicamente. Jesus ressuscitou em carne e osso. João diz na sua primeira carta: o verbo da vida que as minhas mãos apalparam. Ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo, minha irmã. E contra fatos, queridos advogados, não há argumentos, não é mesmo? Isso é fato. E aí não cabe mais discussão. Enquanto os sacerdotes enviam soldados baseados numa mentira, Jesus envia a sua igreja baseado em uma vitória real. Como pode escolher uma vida de mentira e fracasso só para encontrar um lugar seguro, para que você não seja transformado e modelado à imagem da vontade daquele que te amou? Escolher o caminho da mentira é escolher o caminho da covardia, é escolher o caminho da vontade de se manter no controle de algo que você nunca controlou. A sua vida pertence a Jesus Cristo. Perceba que Ele está vivo, que isso não é uma historinha para fazer crianças dormir. Essa história coloca as crianças para dormir, dissipando todo o medo da insegurança dos pequeninos, que fecham os olhos na cama de noite ao lado do seu pai e da sua mãe e diz: eu estou com medo do escuro. Filho, não precisa ter medo. O nosso Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Ele está conosco aqui. Ô Arthur, meu filhinho de 4 anos, agora sim, pode dormir em paz. Jesus ama você e Ele quer que você tenha segurança nele. Não há escuridão suficiente para abalar aqueles que têm plena consciência de que Cristo está vivo, ressuscitou e certamente voltará. Jesus envia os seus discípulos em vitória real. O anúncio do reino nasce da vitória de Cristo.
sobre amor. Michael Green afirma o seguinte no seu livro sobre evangelismo: a ressurreição de Jesus é o fundamento histórico da missão da igreja. E aí eu vou parafraseá-lo. A ressurreição de Jesus é o fundamento histórico da missão da Igreja Batista Missionária do Maracanã. O dia que esta coluna cair, cai junto a esta igreja. O dia que negociarmos isso, deixamos de ser igreja e passamos a ser um clube social. O dia que pararmos de anunciar isso, e de que isso não nos satisfaça mais ao ponto de enfrentarmos lutas e desafios no confronto com o mundo que jaz no maligno, deixaremos de ser igreja e nos tornaremos uma ONG. A realidade é que, se chegamos até aqui 89 anos depois, é porque cremos que Cristo ressuscitou, que Ele nos enviou, e que este é o conteúdo do que temos para anunciar. Esta é a razão da nossa esperança, é o que temos para dizer, é o que enche o nosso pulmão de ar e faz com que as nossas bocas proclamem. É interessante que nas conversas, nos bate-papos, nos relacionamentos, a gente fala de tanta coisa, né? Está todo mundo na expectativa que eu fale alguma coisa sobre a Libertadores. Está todo mundo assim pensando, será que o pastor vai comentar? E eu quero dizer para vocês que eu estou muito em paz. Eu entreguei o troféu para vocês, né, porque o troféu estava com o Botafogo. Eu entreguei para vocês, mas fiquem em paz. Ano que vem, flamenguista, a gente pega de volta. E fica todo mundo assim, que conteúdo legal para bater papo. Futebol é uma coisa muito bacana. E eu fico me perguntando, onde que está o assunto ligado à razão de ser do discípulo na face da terra? Você tem falado que Jesus está vivo nos seus bate-papos? Você tem anunciado que Ele ressuscitou nos seus cafezinhos da tarde, no seu trabalho? Você tem percebido o quanto que isso é fundamental, fundante e identitário, e faz com que você permaneça na sua jornada na face da terra? E por isso, isso tem ocupado o seu Instagram, o seu Facebook, as notícias e as mensagens que você encaminha pelo WhatsApp. A igreja, ela não existe para ficar repetindo fórmulas religiosas tradicionalistas. A igreja existe para proclamar um fato eterno. Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Anunciemos isso. Cada membro desta igreja é um embaixador desta ressurreição. Tá bom, cada membro desta igreja também é uma mensageira desta ressurreição. Não fique chateado comigo, mensageiro. Eu vi todo mundo de verde, não sei se era homenagem às mensageiras do reino, mas nós somos embaixadores e mensageiras desta esperança. Anunciar esperança é anunciar de forma prática que Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu, eu venci com Ele. E a morte para mim agora é lucro, porque o meu viver é o que, Igreja Batista Missionária? É Cristo. Se Jesus ressuscitou, não temos o direito de guardar essa notícia para nós. Precisamos anunciar a viva e verdadeira esperança. Eu não sei quanto tempo tenho para expor esse texto, mas estou animadíssimo e esse foi só o primeiro ponto. Eu quero dizer para você que não pretendo correr nos outros dois, pastor, pode ser? E quero mergulhar um pouco nesses outros dois. E você não vai sentir o tempo passar. Esta é a minha oração, que o Espírito Santo então acalme seu coração e assim você possa desfrutar deste tempo. A segunda coisa que nós percebemos é que somos chamados a fazer discípulos, formar discípulos, e não apenas a transmissão de informações. O coração desse texto que estamos expondo diz para nós: façam discípulos de todas as nações. O verbo principal aqui já é de conhecimento dos irmãos, é o verbo fazer. Mas eu quero trazer um destaque nesse conjunto de verbos, onde o fazer,
o ir, o batizar e o ensinar estão interconectados e de fato o imperativo está no fazer, no centro, eu quero dizer que há algo mais no centro do centro, porque os verbos que apontam para ações, todos eles interagem com um substantivo belíssimo que está no coração desse texto, que é o discípulo. Façam discípulos. Este substantivo dá uma tônica toda especial à missão da igreja. O texto está dizendo que Cristo nos envia a fazer discípulos e que o negócio da nossa igreja é gente, são pessoas, as pedras vivas, seres humanos que, alcançados pela graça, são transformados pelo poder do Espírito Santo, o povo remido de Deus, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados para anunciar a esperança, chamados para as boas obras, para glorificar o Pai, por meio da ação de cumprir a comissão que o Senhor nos ordenou: ir, batizar, ensinar. A grande comissão não tem a ver com fórmulas de bolo rápidas, com convertidos miojo instantâneos, com crescimento numérico desesperado para mostrar ao mundo que a igreja está sendo bem sucedida. Isso não é coisa de igreja de verdade. Gente transformada, gente que cresce e amadurece, gente que obedece, que testemunha, gente cujo caráter do reino está sendo formado pela ação do Espírito Santo, e o fruto do Espírito transborda de forma tão extraordinária que impacta de forma ética e social os lugares por onde passa. Gente que não confunde missão com dever, e que olha para a sua realidade e para o contexto onde está e percebe que a sua prioridade é fazer discípulos para a glória de Deus e anunciar o Cristo ressurreto, e enquanto faz isso testemunha de forma tão extraordinária a partir da dinâmica e da ética do reino, que as pessoas param e olham e falam: quem é essa pessoa? Eu nunca vi alguém assim. Que jeito diferente de viver, que fidelidade, que honestidade. Meus irmãos, o chamado é a fazer discípulos, não admiradores ocasionais, como disse Dietrich Bonhoeffer. Ele ficava encrencado com isso. No livro dele, Discipulado, ele disse: veja, nosso chamado não é fazer admiradores ocasionais, gente que se encanta, mas sim fazer discípulos, gente regenerada, gente transformada, gente que experimentou a graça inefável de Cristo Jesus, se encontrou com Ele e foi transformado pelo Espírito. Precisamos perceber que o nosso chamado é profundo, é inegociável e é dado apenas à igreja. Quando a gente negocia com o mundo ações que outros podem fazer, podem ter certeza, os outros não farão aquilo que só a igreja pode fazer. Eu tenho percebido que a igreja tem, não aqui no Maracanã, mas a igreja, de uma maneira geral em nossa geração, tem se distraído com tantas coisas e tirado o foco daquilo que somente ela pode fazer. Nós temos feito tantas coisas. Steve Lawson uma vez fez uma ilustração que me impactou de tal forma que mudou o meu jeito de pensar a missão. Em um debate com membros da sua própria igreja, após uma exposição de um sermão, onde ele disse exatamente o que eu acabei de falar: a razão de ser da igreja na face da terra, fazer discípulos. Esse é o foco da igreja. Se ela não fizer, ninguém vai fazer no seu lugar. Se ela se distrair, outra pessoa não vai ocupar esse espaço. Cristo revestiu a igreja de poder com a presença do Espírito Santo enviado pelo Pai e por Ele, para que nós sejamos testemunhas. Se nós não formos, ninguém mais será. E então os membros foram reclamar.
e disseram: pastor, assim o senhor desvaloriza o ministério de adoração. Louvar é muito importante. Pastor, assim o senhor desvaloriza o ministério de comunhão. A comunhão é muito importante. Pastor, assim o senhor desvaloriza a própria santificação. Pegaram pesado, né? Santificar é muito importante. E então ele fez algumas perguntas. De fato, todas essas coisas são importantes. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde vocês louvarão melhor? Na terra ou no céu? E aí o ministério de adoração prontamente disse: claro que no céu. Lá nem sai vai precisar, a gente já vai estar com os corpos glorificados. Nós vamos louvar o Senhor em perfeição, não vai ter mais heresia no louvor, não vai ter mais dificuldades, a gente vai conseguir adorar em perfeita. Pois é. Então não é por causa disso que a gente está aqui, né? Porque senão o Pai já tinha levado a gente para o céu, certo? Se a gente adora melhor lá do que aqui, ele já podia ter levado. Certo ou errado? Aí, onde nós teremos melhor comunhão? Na terra ou no céu? Aí a ministra de comunhão já logo falou: claro que é lá. Lá não tem fofoca, lá o pecado não entra, lá a gente não discute, lá não tem intriga, não tem choque de gerações, lá não vai ter problema. Então não é por isso que a gente está aqui, porque se fosse só por causa disso, nós já estaríamos no céu. Concorda? E aí veio a terceira pergunta: onde nós seremos mais santos? Aí, terceiro, né? Isso lá que era um pastor auxiliar já tinha desistido. E falou assim: pastor, é no céu mesmo. Ele falou: então a gente não está aqui por causa disso, porque lá seremos mais santos. E estamos certos que aquele que começou a boa obra vai completar. Que nós que fomos chamados, separados por Deus, conhecidos por Deus, certamente, como diz Romanos 8, seremos glorificados. Sim ou não? Então, por que nós estamos aqui? Aí, um dos líderes falou: eu já nem sei mais, pastor. E ele falou assim: tem uma coisa que não dá para fazer no céu, só na terra. Discípulos. Lá já estão todos salvos. A igreja está na face da terra. A razão da militância da igreja na face da terra não é a sua opinião política, não é o estilo que você escolheu para ser cristão, mas sim fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa razão de ser aqui. Caso contrário, o Pai já teria nos levado. Precisamos nos lembrar disso. A nova geração precisa saber disso. Precisa ter coragem para ser fiel àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisa ver em nós o testemunho de quem vive na dinâmica da multiplicação de discípulos. Precisa, com ternura, amor e exemplo, se inspirar em cada um de nós que estamos ombreando a jornada desses 89 anos e dizer: sou igreja de Cristo, anuncio a ressurreição e farei discípulos de todas as nações. Assim fizeram os meus pais, assim fizeram os meus avós, assim farão os meus filhos, assim farão os meus netos. Precisamos sonhar. E aí meu último ponto: em sermos plenamente sustentados por uma presença que não nos abandona. Porque esta é a verdade. O texto termina dizendo que Ele estará conosco. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso deve nos encher da esperança, para que nós as transbordemos sobre os outros. A nossa missão não é solitária. Jesus não apenas nos envia e fica assistindo a igreja sofrendo em missão. Ele está conosco. Ele nos acompanha. Ele envia um outro Consolador da mesma natureza que Ele, o Espírito Santo. Este Espírito nos reveste de poder, nos garante a presença da Santíssima Trindade, nos capacita, nos lidera, nos envia. Cristo está conosco no Espírito Santo. A igreja não está órfã. A promessa da presença dele se cumpriu. É contínua, é viva, e assim ficará até o dia que os céus se abrirem e nós vemos o Filho do Homem assentado no cavalo branco. A presença de Cristo é a esperança constante do missionário
cristão. Quem disse isso foi David Bosch, em Missão Transformadora. Esta é a nossa esperança. Quando nós olhamos para as dificuldades, pensamos, Cristo está conosco e Ele nos mostra. Quando olhamos para os nossos desejos e a nossa vontade de nos satisfazermos em coisas que nos faltam, e todos nós somos assim, seres desejantes que procuram encontrar coisas para preencher o vazio e a falta que temos dentro de nós. E aí, perdemos o foco, nos distraímos com tantas coisas, procuramos nos satisfazer em tantas coisas, e esquecemos que plena satisfação só há em Cristo Jesus, em estar nele, em estar com Ele, em estar junto com Ele no que Ele está fazendo. E aí, meu irmão, nós negociamos a missão, mas o Espírito Santo não. Ele permanece no foco. Ele permanece capacitando a genuína e autêntica igreja a cumprir a missão que Cristo enviou a ela cumprir, com poder. Mas, pastor Pedro, por que vemos tantas igrejas esvaziadas de poder? É porque escolheram ir para outro caminho. Tenha certeza, o poder do Espírito é para sermos testemunhas, mártires, diz Atos capítulo 1, verso 8. Ele não desperdiça o poder dele com outras coisas. Nós podemos desperdiçar o nosso tempo, nossa agenda, nossas prioridades com coisas que parecem trazer satisfação mais imediata, mais pronta, mais instantânea. Mas isso não quer dizer que você pode contar com o poder do Espírito Santo para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, os seus anseios, os seus projetos pessoais, a sua razão fake de viver que você escolheu para você, achando que Deus iria abençoar só porque você é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado. Pode ter certeza, meu querido irmão, não é assim que funciona, não. O líder da igreja continua vivo e ele continua com o foco dele bem direcionado e com o poder dele derramado em dons e talentos sobre o seu povo, com um propósito bem destinado. Façam discípulos de todas as nações. Vocês precisam ir até as pessoas, levá-las ao público testemunho de fé pelo batismo, ensiná-las a obedecer tudo que eu tenho ordenado, tudo que eu revelei de forma especial e foi registrado de forma plena e inspirada na palavra inerrante e falível de Deus que está nas mãos de vocês. Vocês precisam ensinar todo o conselho de Deus. E aí vem a pergunta: Senhor, eu não consigo. Por que o Senhor me chamou? Senhor, eu sou incapaz. Será que tem outro que pode fazer isso melhor? Senhor, eu me sinto tão só. E a resposta dele é simples, mas profundamente impactante. Você não está sozinho. Eu estou com você. Perceba a minha presença contigo. Alinhe-se à minha vontade e seja cheio do meu espírito, para que o poder transborde de você em multiplicação de discípulos que serão transformados pela ação do meu Espírito. O Filho ainda fala conosco por meio da sua palavra e ainda nos orienta a seguir a mesma direção, a mesma comissão, a mesma razão de ser da Igreja Batista Missionária do Maracanã. 89 anos. Quantas vezes essa igreja enfrentou crise? Mas eu te digo, Jesus estava lá em cada uma delas. Quantos desafios estamos enfrentando hoje, pastor Selmi? Mas eu te digo, meu querido amigo, Cristo está contigo, Ele está aqui. Não desista, permaneça firme. Meus irmãos, Jesus é o Senhor da Igreja Maracanã. A esperança não é um discurso teórico, não é um conceito. Ela é uma presença viva. Ele caminha conosco em cada passo que esta igreja dá no cumprimento da missão. A presença de Jesus é a nossa garantia de sucesso na missão que Ele nos enviou. É a garantia da capacitação para cumprir aquilo que Ele nos mandou fazer.
é o que nos enche de coragem para anunciar esta esperança. A presença de Jesus é a esperança que nós carregamos. Ele é a verdadeira esperança. Mateus 28, vimos duas comissões. Os líderes religiosos disseram para a gente: digam que ele não ressuscitou. Jesus disse para a gente: digam que eu ressuscitei e façam discípulos. A minha pergunta é muito simples, Igreja Batista Missionária do Maracanã. Qual dessas comissões nós queremos cumprir? Qual destas comissões nós temos cumprido na nossa vida como discípulos? Esta igreja foi fundada, plantada, debaixo da égide, da coluna vertebral, do tronco da grande comissão. Ela é uma igreja missionária no nome, gente. Nós escolhemos anunciar a esperança, escolhemos a missão. Por 89 anos, essa foi a decisão desta igreja. E o Senhor nos convoca a celebrarmos esses 89 anos, dizendo para Ele: nós vamos seguir fazendo discípulos. Não vamos negociar a verdade do Evangelho, seguiremos cumprindo a missão. Nós vamos até as pessoas e vamos levá-las ao público testemunho de fé pelo batismo. Vamos anunciar a esperança de um Cristo que está vivo. Esta igreja é uma igreja missionária. Precisamos decidir esta noite continuar sendo e nos consagrarmos ao Senhor, rejeitando a comissão da mentira, rejeitando as propostas deste mundo, rejeitando este evangelho água com açúcar da performance, do vai dar tudo certo, do restitui, eu quero de volta o que é meu. Este evangelho que não é evangelho, e decidimos seguir adiante na identidade que recebemos dos pioneiros. Para isso eu quero fazer um convite a você. Talvez você esteja nos visitando essa noite e esta esperança viva não tenha alcançado você. Este fogo que queima no coração deste pregador e queima no coração de muitos dos membros desta igreja ainda não queime no seu coração. E Deus tenha falado com você esta noite. E por mais absurdo que isso parecesse para você até 40 minutos atrás, agora, neste momento, parece que esta mensagem fez sentido. E você foi convencido de uma verdade que antes você rejeitava. Eu quero dizer para você, isso é obra que só o Espírito Santo pode fazer. Tenha certeza que não fui eu, e não foi esta igreja. Por mais bem acolhido que você tenha sido, por mais fofo que tenha sido o irmão que te recebeu e que te parabenizou e que te abraçou e que sorriu para você, eu quero que você saiba que só tem uma pessoa que pode te convencer dessa verdade. Ela é o líder desta igreja, o Espírito Santo de Deus. Se Ele tocou o seu coração e você creu nesta verdade, eu queria convidar você a ficar de pé onde você está e tomar uma postura pública diante do que Deus fez na sua vida. Mas eu quero perguntar também aos nossos queridos irmãos e irmãs, discípulos de Cristo Jesus, membros desta igreja e aqueles que são membros de outras igrejas que estão nos visitando. Você tem vivido como discípulo ou apenas como um espectador? Você tem compartilhado discursos que você nem tem tanta certeza se são verossímeis, se são verdadeiros, se são reais, porque você ouviu no YouTube, ou você ficou sabendo, ou então era agradável, ou até a pessoa que me falou era até crente, pastor, ou que tem ocupado a sua vida e queimado no seu coração é conduzir pessoas ao Cristo que ressuscitou, está vivo e voltará. Você tem anunciado a verdade ou tem vivido calado diante das tantas mentiras que às vezes você olha e fala, não vale nem a pena enfrentar, não vou me desgastar com isso, eu tenho mais o que fazer, eu não vou entrar nesse debate, eu tenho mais o que fazer, eu não vou me dispor, as pessoas vão começar a olhar para mim de um jeito estranho, eu prefiro ser bem recebido. A sua vida aponta para Cristo,
As pessoas que convivem com você sabem que Jesus Cristo ressuscitou, porque veio um Cristo vivo na sua vida por meio da presença do Espírito Santo e do fruto do Espírito que transborda de você nos seus atos, nas suas falas, na sua intencionalidade? Ou não? Deus está nos convidando a escolher novamente obedecer à ordem de quem tem toda a autoridade. Sendo assim, se é isso que você quer nesta noite, eu quero convidar você a ficar de pé. Se o seu desejo, a sua vontade, o que você quer nesta noite é dizer: Senhor, eu renovo contigo a minha obediência à tua ordem de fazer discípulos, eu me consagro ao Senhor novamente, e como igreja batista missionária do Maracanã, eu quero me comprometer publicamente com o Senhor, de rejeitar a comissão da mentira e viver na comissão de fazer discípulos, anunciando que o Senhor ressuscitou. Meu irmão, minha irmã, fique de pé, eu quero orar por você. No seu lugar, você não precisa sair daí não, fique de pé onde você está. Nós queremos orar por você. Nós vamos responder ao Senhor com coragem, orando e dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero rejeitar a mentira e anunciar a verdade, custe o que custar, doa o que doer. E por mais que alguns tentem me oferecer dinheiro para que eu não fale a verdade, eu não negociarei a tua verdade. Por mais que isso me traga perseguição, eu não negociarei a tua verdade, porque ela queima no meu coração como uma esperança viva que explode na minha boca e não tem como eu conter. Eu proclamarei até o meu último dia que o Senhor está vivo, ressuscitou e voltará, até que o Senhor, que é a minha esperança, volte, ou até que eu encontre contigo quando partir desta vida. Eu quero dedicar todos os meus dias a anunciar a esperança viva que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus bondoso, te louvamos, te exaltamos pelos 89 anos da Igreja Batista Missionária no Maracanã. Tantos foram os feitos do Senhor nesta igreja e através desta igreja, que tem sido um luzeiro do teu Evangelho às nações. Nós queremos te agradecer, te glorificar, te exaltar e reconhecer que tudo isso veio do Senhor, foi feito por meio do Senhor e para o Senhor. Seja exaltado no meio do teu povo, Senhor da glória, pelos grandes feitos do Senhor em nosso meio. Nós estamos alegres, contentes, satisfeitos, felizes no Senhor. E por mais que o mundo nos aflige, as perseguições nos assolem, as inquietações nos incomodem, as ansiedades nos toquem e as lutas nos chacoalhem, a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nós te agradecemos, te louvamos, renovamos com o Senhor nosso profundo desejo de responder à tua fidelidade com fidelidade, obedecendo à tua comissão, nos enchendo da esperança, da certeza de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos em Cristo Jesus e nos enviou com autoridade para anunciar esta verdade, esta viva esperança que nos move a seguirmos até o fim. Sustente esta igreja com esta verdade e anunciando esta verdade até que o Senhor venha, e todos os anos que o Senhor nos conceder em missão neste mundo em trevas, que sejam anos de anúncio da esperança. Renove, Senhor, em nós um espírito inabalável, nos encha de esperança, e em Ti
diante das perseguições, nos dê mais ousadia, Senhor, para pregar a Tua palavra. Abençoa-nos nesta noite e aviva a Tua obra no meio do Teu povo. Esta é a nossa oração e a fazemos na confiança de que o Senhor sempre ouve o Teu povo, por causa de Jesus, nos méritos de Jesus. Então é o nome do Teu Filho Jesus que invocamos nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos, a razão da nossa esperança, o Senhor desta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Parabéns pelos 89 anos. Que o Senhor seja com vocês hoje e sempre. Vamos louvar o Senhor. Pois estás comigo, não estou sozinho.
obrigado pela tua palavra, pelo desafio a essa igreja de irmos fazer discípulos. Não tenha medo, porque toda a autoridade no céu e na terra foi dada pelo Senhor Jesus. Tenha uma semana de paz, de graça, de alegria e, acima de tudo, de discipulado. No cafezinho, no almoço, no lanche, anuncie Jesus. O mundo está em trevas, o mundo está perdido. Fale que Jesus é a única esperança. Que essa igreja continue anunciando o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Vamos agora ter uma recepção ali embaixo, porque toda festa tem que ter bolo. Tem uma jantinha. Quero convidar o pastor Helder para vir aqui à frente, que ele estará impetrando a bênção apostólica. Pastor Pedro e eu estaremos despedindo a igreja aqui na frente. Pastor Helder. Fechamos nossos olhos, temos suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações estejam sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. E todos que creiam digam amém.